Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos começar mais um Conecta Terceiro Setor? Um espaço de muito aprendizado, muito conhecimento, muita informação sobre o nosso querido terceiro setor. Para você que está chegando agora, uma pequena explicação. Primeiro setor, o governo. Segundo setor, as empresas. E o terceiro setor, que a gente chama de terceiro setor, são as associações, as fundações, os movimentos sociais, as iniciativas sociais, enfim, todos aqueles que trabalham para a construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais solidária. E se você está aqui, você também faz parte desta corrente do bem. E por isso, um pedido para te fazer já agora desde o começo. Compartilhe esse vídeo com todas aquelas pessoas que precisam conhecer ainda mais sobre o terceiro setor e vamos ampliar ainda mais esse trabalho, essas informações que também servem para o desenvolvimento institucional das OSCs, as organizações da sociedade civil, para que elas possam atuar cada vez melhor no seu dia a dia. E antes de passar a palavra para a nossa convidada especial de hoje, muito obrigada a você que está conosco em todas as edições do Conecta Terceiro Setor e também a você que está chegando agora. Nossa convidada de hoje, Camila. Obrigada, Camila, por estar aqui. Obrigada, Débora, pelo convite. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha trajetória e também um pouquinho sobre desenvolvimento institucional com vocês. Então, vamos começar pela sua trajetória? Comece falando pra gente quem é a Camila. Vamos lá. Bom, a Camila tem uma atuação há mais de 15 anos no terceiro setor. Eu começo como voluntária, liderando uma organização ainda jovem na região de Campinas. Depois faço uma migração de carreira, eu sou formada em marketing, né? Então, faço uma migração de carreira para liderar um instituto empresarial, passei também por áreas de responsabilidade social. E, por fim, nesses últimos anos, estou focada no trabalho de desenvolvimento institucional. Tive também um período que fui coordenar uma área de uma fundação para fazer mobilização, captação de recursos, então é algo que eu sei muito bem os desafios que as organizações têm, né, no dia a dia. E foi até interessante, porque quando eu fui começar a trabalhar com captação, que eu percebi que não era sobre só captação, mas que o desenvolvimento institucional das organizações também precisava ser olhado, porque isso, de uma certa forma, contribui, né, para a captação. E então agora estou, né, como coordenadora executiva da Conjunta. Tenho 2 filhos, 2 meninos, o meu universo é masculino, né, 3 meninos em casa com meu marido. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de viajar, mas viajar conhecendo o Brasil de carro. Então, eu e minha família, a gente sempre busca, assim, fazer umas expedições, conhecer o Brasil. Eu falei, a gente já foi de São Paulo a Maranhão de carro. Então, eu falo que é a experiência de você conhecer o nosso Brasilzão, assim, é muito bom. Com detalhes. Com detalhes, né? E aí você vê toda a questão da desigualdade social, toda a questão, né, da falta de recurso, a riqueza também que é nosso Brasil, né, em todas as regiões, né, no norte, no nordeste. Então, é muito legal isso. Você falou que está como coordenadora executiva da Conjunta. Muitos dos nossos convidados falam da Conjunta. Está fazendo um trabalho super importante para o desenvolvimento institucional das organizações. Mas aproveitando a sua presença aqui, por favor, explica pra gente o que é a Conjunta. Então, vamos lá. A Conjunta é uma plataforma online que ela faz curadoria de conteúdos, jornadas de aprendizagem e recursos financeiros para o desenvolvimento institucional. Então, a Conjunta ela foi lançada 3 anos atrás. Ela nasce, né, de uma iniciativa, né, de 2 ali financiadores, entendendo a demanda que existia de apoiar o desenvolvimento institucional e sabendo que o desenvolvimento institucional não é só sobre recursos financeiros, mas também de você apoiar com conhecimento, com formação, capacitação. Hoje o setor ele é muito rico nas produções, né? A própria Escola Aberta do Terceiro Setor tem um material maravilhoso. E a ideia é onde a gente consegue reunir toda essa riqueza, esses materiais de qualidade, as pesquisas sobre o terceiro setor, modelos de documento, oportunidades de formar, capacitar, editais para o desenvolvimento institucional. Então, a Conjunta vem com essa ideia bem simples, de num único lugar a gente organiza, categoriza, facilita o acesso. A gente democratiza o acesso a essas informações, que muitas vezes as organizações da sociedade civil, né, de todo lugar do Brasil não têm acesso, não sabe, né, que existe um edital que vai apoiar o desenvolvimento institucional de uma organização da região dela, por exemplo. Então, a gente tem esse trabalho de tentar centralizar tudo em um único lugar.
E a Conjunto ela é uma plataforma colaborativa, então muitas organizações, até que acredito isso, que muitas organizações vêm e falam da Conjunto, porque a Conjunto não é, né, de uma única organização, ela é de todos, do setor, né? Então muitas organizações apoiam tanto com essa curadoria, quanto também com o desenvolvimento de pensar como a Conjunto pode cada vez mais apoiar as organizações, principalmente aquelas que, né, que estão começando, as médias, as periféricas, que não têm tanto acesso. O que é esse desenvolvimento institucional? Você sabe, Débora, que assim, é uma palavrinha, até no começo da Conjunto, falou, a gente vai usar desenvolvimento institucional, fortalecimento institucional, desenvolvimento organizacional, né? E aí, acho que é isso, né? A Conjunto, por ser uma plataforma colaborativa, que também houve muitas organizações na ponta, optou pelo desenvolvimento institucional. Então, e aí, a gente entende que desenvolvimento institucional é como você, né, capacita, faz a gestão da sua organização de modo a fortalecer a missão. Então, isso aí acho que é muito importante, né, da gente entender que você investir no seu desenvolvimento institucional, você investir na sua missão, no seu propósito, por que você foi criado. E aí também não é só sobre você ter capacidades organizacionais, técnicas, sei captar recursos, sei fazer uma boa comunicação, eu entrego um produto de qualidade, um projeto de qualidade, né? Mas é como você também tem uma consciência política, né? De todo o contexto, do ecossistema, do seu território, como que você age para atuar para a mudança daquele território, como você também se conecta com as mudanças, né, que acontecem, né, ao longo dos anos. Então, você está atenada nisso, a sua organização há 15, 20 anos oferece o mesmo tipo de serviço, né? Então, acho que então, desenvolvimento institucional, e aí a gente sempre fala que é mais sobre perguntas do que resposta pronta, né? E quais as primeiras perguntas que um gestor ou uma gestora pode fazer sobre esse tema? Bom, primeiro é você olhar a sua organização como um todo. Então, é você, né, separar um momento, né, seja do seu ano, seja, né, para você olhar e entender como que vocês estão, como que a organização está atuando em diferentes áreas. Então, começa pela sua missão, pelo seu propósito, então, aquilo que você se propõe a fazer, né, tá conseguindo, como que tá, né? Passa por como você entrega, então, os seus programas, como você está fazendo, como eu estou fazendo meus programas, os meus projetos, o meu relacionamento com a comunidade, o meu monitoramento e avaliação. Então, eu tenho esse projeto, eu consigo avaliar, consigo monitorar os impactos que esse projeto está retornando para a sociedade. Passa também pela área de governança, e aí a governança é muito assim, como eu decido as coisas dentro da minha organização, né? Se existe uma clareza nesse processo decisório, se a minha direção, se os meus conselhos, se todo mundo tá coeso no sentido do nosso propósito, da nossa missão, do que a gente, né, dos projetos que a gente atua. Passa também, né, pela comunicação, e aí é uma coisa que a gente fala sempre, né? Quando a gente vai perguntar para uma organização, o que você faz? A organização normalmente fala, meu projeto é isso, isso, isso. Mas a gente entende que a comunicação é além do projeto, né? Qual que é a sua missão, o seu propósito? O que você está fazendo para mudar aquele território, aquela sociedade? Então, o desenvolvimento institucional também vai, como é a sua narrativa, como se você se posiciona. Porque até entendo que os projetos, eles podem mudar, né? Mas a forma como você, a sua missão, o seu propósito, a sua narrativa de comunicação ali, ela tende a ser algo mais de longo prazo. E aí a gente fala também de sustentabilidade. E aí, quando a gente coloca sustentabilidade, não é só sobre captação de recurso, mas também como que você está olhando ao longo prazo a sustentabilidade de parcerias, de redes, de fortalecimento daquela organização para que ela não fique, e que a gente sabe que é muito difícil hoje, né, essa parte do recurso, então muitas vezes as organizações não acabam trabalhando com orçamento anual, né? E aí também a gente olha para a gestão de pessoas, porque no terceiro setor é feito por pessoas, né? Principalmente ali. Então, como que a gente cuida das pessoas que estão com a gente? Se a gente tem, né, políticas, se a gente... E aí, mais do que nunca, acho que hoje a gente tem falado muito de saúde mental, né? E esse é um tema muito caro ali para Conjunto. A gente tem trazido isso, né, de uma forma
com leveza, com importância, mas trazendo essa bandeira, porque as pessoas estão adoecendo e muitas vezes na verdade o que a gente está cuidando é desse mundo capitalista que não deu certo, né? Então, se a gente não olhar para as pessoas, se a gente não olhar para quem está ali na ponta, fazendo o dia a dia da organização acontecer também, a tendência é cada vez mais o desenvolvimento institucional não avançar, e principalmente também para a liderança, né? Porque a liderança acaba sendo muito solitária, né? Acaba tendo muitos chapéus e muitas preocupações. E aí a gente fala também, deixa eu ver se eu esqueci de algum, mas acho que por fim também o momento que a organização tá. Então, que não é só sobre você crescer, né? Então acho que a gente às vezes, né, tem na nossa cabeça a gente fala, eu vou fortalecer minha organização para ela crescer. Mas é como que a gente também qualifica aquilo que a gente já tem feito, né? Melhora, entrega. Então, o desenvolvimento institucional passa também para você ter uma reflexão, né? E aí eu ouço muitas vezes as organizações falando, não quero mais entrar em programa de aceleração, eu quero desacelerar, né? Porque é isso também, porque senão você vai abrindo várias frentes e aí depois você não consegue dar conta. Então, e aí a gente brinca dentro da conjunta que é tipo um check-up, assim, né? Então, da sua organização. E esse é um começo. Começar a olhar com todas essas áreas, como você faz a sua gestão financeira, como você faz essa gestão jurídica, porque uma coisa vai impactar a outra, assim, né? É um organismo mesmo, né? É um corpo ali vivo. Então, é isso. E quem faz o desenvolvimento institucional são apenas as organizações de médio e grande porte? Não, isso é para todas. Eu brinco que a gente começou, a gente tem 3 anos a conjunta, a gente não é nem ainda uma organização, a gente é um movimento, uma iniciativa, mas desde sempre a gente tem olhado para o desenvolvimento institucional da conjunta no sentido assim, ela só vai conseguir crescer, ela só vai se as frentes, se os temas estão sendo trabalhados com cuidado, né? Então, é claro, média, grande, tem mais recursos, e aí tanto recursos financeiros como pessoas para poder fazer. Mas as pequenas, se elas deixarem para ver isso só depois, elas podem fazer toda uma trajetória que muitas vezes vai mais ser difícil de consertar ali na frente do que se prepararem para o crescimento, Normalmente, quando você começa, é muito normal você estar focado em captar recurso e aí você acaba querendo abarcar vários projetos. Então, às vezes, vem influenciador, eu tenho um projeto assim, você faz. E aí, no final das contas, você tá com um Frankenstein, né? Vários projetos. E se você não tem um momento de você parar e olhar, não, por que a gente nasceu, né? Qual que foi a nossa missão? Qual que é o nosso propósito? O que a gente vai mudar? E aí, às vezes, você tem que falar não também, né? Às vezes, os não são mais importantes do que o sim também, né? Então, eu acho que assim, o desenvolvimento institucional é para todas. É claro, algumas vão ter mais facilidade por conta de recursos, mas as pequenas também é o momento de sempre ter isso em vista. É um olhar para dentro mesmo da organização, da liderança, da gestão, né? Isso me faz te perguntar, fica mais fácil ter esse olhar se a organização tem uma governança em dia? Sim, acho que com certeza, porque a governança, de uma certa forma, ela vai puxando que essas áreas se orquestram ali. Então, e aí a governança também, acho que é importante falar, também desenvolvimento digital não é algo que acaba. Então, a governança mesmo, eu já tive algumas experiências que, assim, toda hora você tem que estar revisitando se aquela governança faz sentido para a estrutura que a organização está tomando, para a estrutura que a organização está caminhando, né? Porque quando você tem uma governança clara ali, né, dos processos decisórios, da sua missão, consequentemente, outras coisas também vão facilitando ali, né? Então, É o jeito que você administra a sua organização, né? Falando mais para o gestor ou para a gestora da OSC, né? sim. Você comentou também sobre saúde mental e eu vou unir dizendo que a liderança é um caminho sozinho, mas para o captador ou para a captadora de recursos também é um caminho que exige muito esse cuidado com a saúde mental, né? Você já ouviu falar sobre o que você poderia indicar para que os captadores
tenham saúde física e mental para continuarem captando. Legal, Débora. O ano passado, a Conjunta, em parceria com a Mobiliza, divulgou uma pesquisa sobre saúde mental de captadores de recursos, né? E foi exatamente esse recorte, né? Entender como que estava esse processo dentro do captador ali, né? Porque na maioria das vezes é uma figura sozinha, seja ele como liderança, com papel, mas seja também ele, às vezes, contratado, né? Pela organização para salvar, né? Então ele vem assim, agora você vai salvar a minha organização de todos os problemas. E aí não é muito sobre isso, né? Então eu acho que vale super a pena conferir. A pesquisa está lá na plataforma Conjunta, porque ela traz tanto dados quantitativos, mas também qualitativos, e inclusive recomendações, seja para como a organização pode se estruturar melhor para poder acolher esse captador, né? E também como setor, né? O próprio modelo de financiamento do setor gera essa saúde, é responsável por essa saúde mental dos captadores. A partir do momento que você tem um financiamento, né, de curto prazo, né, de 1 ano, com várias presos, né, em várias, assim, você não tem recursos livres, você não tem recursos para o desenvolvimento institucional, então você capta para um projeto que tem um monte de regrinha para você usar o recurso. E é um projeto que vai 1 ano e não necessariamente o financiador, o doador, fala que vai renovar ou não. Ele sempre vai deixar para te avisar no último minuto ali se vai renovar ou não. Então, assim, já aconteceu de ter projetos que você vira o ano e a equipe desmancha, porque você não tem, né? Eu já vi isso, você não tem a garantia que aquele financiador continua, e depois de uns 2, 3 meses volta o recurso. Então, assim, o próprio modelo de captação deixa o captador de recurso com uma saúde mental abalada. A minha recomendação, e até eu já fui captadora, né? Já estive ali na frente, eu falo, na verdade eu sou uma eterna captadora, porque que para Conjunta também, né? A gente capta desde parcerias até doadores. Mas acho que, primeiro, entender que ele precisa também de apoio, né, para captar. Então, quando eu comecei lá coordenando uma área, e aí eu ia nas organizações e eu entendia que não era só sobre trazer a empresa para a organização, mas como a organização estava na sua parte de compliance, no seu monitoramento e avaliação, na sua entrega do projeto, no seu site, se tinha transparência. Então, eu acho que o captador ele também tem que mobilizar a organização para que ela também tenha outras áreas de suporte, né? Gostava muito de trazer o educador que estava direto ali com o jovem para falar com o financiador. Então, o captador ele tem que entender que ele faz parte de um todo, de uma equipe, né? E dizer também que a gente vive mais de nãos do que de sim. Então, que ele meio que tem que se motivar, sabe? É quase que todo dia tem que levantar e aprender como que ele vai se motivar para aquilo. Mas é isso, você vai ouvir 100 nãos para ter 10 sim, né? E nem sempre o não quer dizer que no futuro não vai ser. Uma outra coisa também que eu sempre falo é que às vezes você capta um recurso que ele não existe. Então você vai ter que descobrir como que você pode, principalmente com empresas, assim, que é um pouco da minha experiência. Então, muitas vezes você vai lá, você vai falar com o marketing, você vai falar com o RH, você vai falar com a área de responsabilidade social. Às vezes a sua parceria vai ser com o RH, entendeu? Então, e é um recurso que você vai buscando ele. Mas acho que é isso, né? Entender que você não é só sua responsabilidade de trabalhar sozinho, você precisa ter toda uma equipe dentro da organização que também é captadora, né? A equipe precisa ser essa mobilizadora de parcerias. E também entender que existe um campo, um contexto que prejudica. Mas isso não quer dizer que não seja possível fazer captação, né? Vai também da resiliência, de ter planos, de ter estratégias, de ter clareza, de buscar parcerias onde os dois lados ali estão ganhando, estão colaborando. E não ficar refém de uma única fonte Também. né? Isso também dá mais Sim, fôlego. exatamente. É possível captar recursos para o desenvolvimento institucional e não apenas para os projetos? Sim. Boa notícia. É claro que, assim, hoje a maior parte dos editais, das chamadas, é para projeto.
E você também tem as leis de incentivo que apoiam bastante as organizações para desenvolver os projetos. Então assim, entre o universo aonde tem poucos recursos, considerando também o número de organizações de sociedade civil que a gente tem no Brasil. Mas é possível. É possível porque, a partir do momento que a organização tem consciência que apoiar o desenvolvimento institucional é apoiar a missão da organização, ela também pode prospectar para isso, né? Eu já vi vários casos de organizações que chegaram para o financiador de projeto. Olha, a gente quer fazer um planejamento estratégico, preciso de tanto. Você nos apoia? Ou, nossa, a gente queria fazer um vídeo institucional do nosso projeto, em parceria. Você financia? Porque esse vídeo institucional vai para a comunicação, que vai ser uma ferramenta para você poder captar outros recursos livres, recursos, né, de pessoas físicas. Então, acho que, assim, primeiro parte da estratégia de ser prioridade para a organização, buscar recursos para o desenvolvimento institucional. Hoje, na Conjunta, a gente tem feito um trabalho de ler os editais, tentar decifrar como aquele edital pode apoiar o desenvolvimento institucional. Ainda são poucos, e aí são muito restritos no sentido de causas, regiões. Então, isso até a gente tem um estudo na Conjunta do ano passado, a gente, né, lançou um estudo, esse ano a gente vai renovar esse estudo com dados atuais, mas que existe algumas tendências, assim, de apoio a determinadas causas e tal. Então, assim, claro, você está atento a esses editais, essas chamadas, é maravilhoso, é ótimo, mas eu entendo também que talvez não é para todas. Agora, como organização, conhecer os seus financiadores ali, os seus doadores, e tentar e conversar, colocar. E aí a gente fala também que você precisa trazer as suas fragilidades, porque às vezes as organizações têm a tendência de esconder, né, dos doadores. Não posso falar que isso aqui tá ruim, não posso falar porque ele vai achar que a gente não é competente. Pelo contrário, né? Eu acho que, claro, não com todos, mas você consegue sentar, conversar, trazer olha, se a gente conseguir implementar um sistema, e aí isso é projeto, né? Um sistema que eu vou conseguir gerar dados do impacto do meu projeto muito mais precisos do que a gente está fazendo hoje manualmente, por exemplo. Então, vale ali uma boa conversa, ter na sua prioridade, porque também tem uma outra coisa. Às vezes, o recurso livre, ele entra, apareceu lá um doador do dia para a noite, vou doar um valor. Esse recurso, muitas vezes, vai para cobrir despesa de um projeto, né? Porque não está sendo paga 100% pelo financiador daquele projeto, ou alguma despesa administrativa ali. E eu sei que é difícil, gente, eu sei que não é fácil. Mas o recurso livre também ele pode apoiar você no seu desenvolvimento institucional, a contratar uma pessoa de captação, né, a melhorar a sua forma de comunicação, implementar um sistema. Então, a gente tem falado também muito para as organizações, às vezes, ter algumas políticas assim, internas. Todo recurso livre que entra, eu vou separar 20% para o DI. Na hora que eu tiver eu consigo. Aí isso vai ser só para DI, né, desenvolvimento institucional. Então, criar também ferramentas, assim, estratégias. Você falou sobre Frankenstein, né? Cada organização, cada investidor social chega com uma demanda e há organizações que aceitam essa demanda. Como tentar evitar essa criação de puxadinhos, né? De projetos e focar mesmo na missão da instituição? Para que ela surgiu, para que ela nasceu? É claro, assim, cada organização, né, tem a sua característica, né? Então, não é que isso vai funcionar para todas, mas eu acho que a partir do momento que você coloca foco, propósito, então você tem clareza que, né, você quer fazer uma transformação, e para você fazer. E aí a gente até fala um pouco de teoria da mudança, assim. Para quem não conhece, na plataforma Conjunta tem vários materiais de teoria da mudança. E eu falo que isso ajuda muito. Quando você tem uma teoria da mudança de uma organização, e pode ser muito simples, assim. Você consegue até sentar e negociar com o financiador e falar assim, mas olha que pena, esse projeto que não está na minha teoria da mudança. Ai, que pena, né? Aí você não precisa falar, não é que é a Camila, né? Eu não quero fazer. É que a gente tem uma governança, a gente passou por um processo de construção de teoria da mudança, e esse projeto não se encaixa aqui. Mas temos outros projetos que podem mudar fazer esse impacto, fazer essa transformação que a gente quer. Então, eu acho que, assim, primeiro você tem que estar
seguro, né? Porque a tendência realmente nossa, às vezes é um investimento altíssimo, né? Às vezes brilha os olhos, fala, nossa, acho que eu vou conseguir salvar a minha organização. Mas você é especialista naquilo, sabe? Você é expert naquilo. Porque, às vezes, o tempo e dedicação que você vai demandar toda a sua organização para atender aquele financiador, desde execução do projeto até de prestação de contas, será que isso, no final das contas, é o que a sua sociedade, é o que o seu território, é que são os seus beneficiários realmente precisam? Eu falo isso porque é um pouco do quando a gente trouxe o conceito de desenvolvimento institucional, que também é sobre você olhar o contexto, né, que você está inserido. Será que isso não é mais só um projeto para sair ali no relatório da empresa, sabe? Então, eu acho que claro, às vezes vem ideias boas, né, que você fala, nossa, esse projeto pode ser, mas ter cuidado disso. Você falou de olhar também para fora, né? A formação ou formatação de parcerias é importante? Sim, com certeza, porque às vezes não é só sobre o recurso financeiro, mas grandes parcerias também podem apoiar a sua organização a executar, a desenvolver a sua missão, a implementar um sistema, por exemplo, né? Eu falo, a conjunta mesmo, ela é feita de muitas parcerias, né? São mais de 40 organizações, né, que estão com a gente. Então, você consegue ir mais longe também. Então, acho que as parcerias participar de redes, participar, né, de conselhos também, entender o quanto o papel político da sua organização também para aquela causa. É necessária cada vez mais a capacitação desse gestor, né, a profissionalização desse gestor para que ele possa também prestar um bom serviço. Aliás, que a organização possa prestar cada vez mais um bom serviço, né? Eu acho que é assim, né, a formação ela é constante, ela nunca acaba, né? E também, mas por outro lado também acho que a gente não precisa como é que eu posso dizer? Achar que sempre a gente precisa estar em formação, porque eu acredito muito que a formação, ela é também num processo de experimentação, né? Então, quando você participa de uma rede, não é que você vai estar lá sentado numa sala de aula aprendendo. Quando você participa, quando você faz uma parceria, você também está em formação de como fazer parcerias, né? Então, acho que a formação, ela é extremamente importante, ela é constante, e ela não é de uma única forma, né? Não é somente uma graduação, uma pós-graduação, um curso, mas a relação que você tem também, né, com a sua rede, isso também te ajuda a formar, né? E formar com os pares. Acho que na Conjunta a gente incentiva muito isso, de você conversar com outras organizações. Como que vocês fizeram isso? Como vocês estão fazendo isso? E essa. Até na captação, que às vezes parece ser uma concorrência, às vezes não, né? Às vezes eu já vi organizações que se juntaram para poder captar um recurso, né? Que era um fundo maior. Então, eu acho que a formação, sim, da liderança, a formação da equipe, eu gosto muito também de entender, de falar que a formação não deve só ficar na liderança da pessoa, mas deve ficar nas pessoas ali da equipe. Eventualmente, se a pessoa não fica depois nessa organização, tá tudo bem, porque ela vai para uma outra organização e ela vai levar aquele conhecimento, vai levar aquela formação, né? É importante, porque daí também é o crescimento pessoal Com certeza. colaborador, né? E a comunicação, Camila? Onde que a comunicação entra no DI? A comunicação, ela é a irmã da captação, elas têm que ser juntas. Eu me lembro quando eu era captadora, era isso. Eu todo dia estava lá do lado da área de comunicação, falando como que a gente pode comunicar isso, né? Porque hoje a gente é uma sociedade, né, que a gente se pauta muito no que tá ali na mídia, né? Tá em a bandeira ali, né? Tá em tendências, né? Então, e a comunicação, ela precisa ser algo aberto, não fechado, não uma comunicação para você mesmo que só você entende. Isso é algo que a gente sempre fala ali na conjunta, né? Quando a gente vai comunicar algo, a gente pensa, bom, como que eu comunico isso explicando para minha avó, né? Para o meu filho de 8 anos. Porque a comunicação, ela precisa ter uma linguagem simples, acessível, né? E ela vai quebrar tanto barreira quanto fazer pontes, seja com uma organização financiadora, seja com uma parceria, seja até mesmo para tornar relevante a sua causa, o seu projeto, né, a sua organização. Então,
E aí tem isso, as organizações costumam não investir em comunicação, porque para elas comunicação é despesa. Eu sou da área do marketing, né? Eu sou formada em marketing. Eu sempre falo que às vezes a maior verba dentro de uma empresa era no marketing, que era a comunicação e a vendas, né? Não que o produto também não tivesse importante nisso, mas hoje a gente tem a tendência a achar que comunicação é despesa. E a comunicação não é despesa. Às vezes você tem uma boa assessoria de imprensa, que vai pautar você ali na sua região com jornais, com a TV, você ter uma credibilidade. Isso é muito importante para você poder. É isso, aí vem captação, vem captadores, aí reconhecimento e tudo mais. Os próprios investidores, né? Exatamente. E a comunicação me leva também a uma frase que você disse antes sobre a importância da transparência, né? Eu vou usar um termo mais simples aqui, esse jeitão de administrar, né, o desenvolvimento institucional, ele também se aplica à documentação para ser transparente, tanto para a comunidade, quanto para os beneficiários, quanto para quem está fazendo a doação? Sim, e isso é super importante, porque vira e mexe as ONGs estão sendo criminalizadas, né? Então, sendo de uma forma muito generalista, né? É muito ruim, ainda mais que as redes sociais, essa generalização parece que, né, todo mundo é assim, e pelo contrário, é muito a minoria, né? Então, a comunicação e a transparência, elas precisam ser aliadas e andar juntos no sentido de que com uma comunicação clara, efetiva, trazendo transparência do seu resultado, olha, recebemos recurso, ele foi para isso, 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 tá ali, tudo isso você vai construindo, né, uma musculatura ali para a sociedade civil como um todo, né, do terceiro setor, que é isso, combater qualquer frente que pode vir a criminalizar, né, e generalizar. Então, e assim, agora voltando mais para a organização ali, né, do interior e tudo, o seu financiador, o seu doador, ele gosta de saber os resultados de onde o recurso dele está indo. Então, ele não precisa pedir, mas ele gosta de receber um relatório, uma newsletter, sabe? Às vezes até um WhatsApp. Olha, ajudou muito, tal. E isso é transparência, isso é também a comunicação. De novo, a comunicação também não precisa estar só em campanhas, mas estão nesses pequenos gestos de deixar também o relatório das atividades no site, né? De entender quem é quem ali, como que atua. Porque a captação de recursos é um relacionamento também, né? Não é só você vai pedir dinheiro no começo do ano e depois vira o ano e pede dinheiro de novo, né? Eu brinquei, é um namoro, né? Aí você namora, aí você noiva, aí você casa. Eu participei de uma campanha na época da Covid, né? E aí eu sempre falo que lá na região, a gente fez uma campanha de mobilização de recursos para combate, para questão alimentar, né? Que tiveram muitas campanhas dessas. E assim, a gente só conseguiu os financiadores ali porque foi um ano antes trabalhando. E não era nem para isso. Porque o projeto apareceu por conta da Covid. Mas foi um ano antes construindo relacionamento, construindo compartilhando também conhecimento. Eu acho que como terceiro setor, a gente tem muito conhecimento importante que é possível da gente compartilhar, né? Então foi isso, um ano de relacionamento, né? Na hora que veio a Covid, eu brinco que a gente tinha um produto certo na hora certa, porque já estava construída a rede de parceiros. E aí os parceiros me ligavam: ah, vocês têm algum projeto? Temos aqui. Ah, vocês têm... A gente quer apoiar. Então é isso, né? Demora tempo. Não adianta achar que um captador vai entrar na sua organização e dali 6 meses ele vai trazer recursos. Não, você tem que no mínimo um ano, sabe? Com ferramentas também, né? Tá. Ele não vai fazer nada sozinho, mas ele precisa estar bem amparado. Exatamente. E para a organização esperar esse um ano, ela precisa também estar ciente e ter dinheiro em caixa. Exato. É uma bola de neve, assim, né? Precisa começar, né? Porque às vezes é isso também. Ah, não, vou colocar um captador, mas é despesa, né? E tem um ponto importante também, né? Porque eu fui aprendendo, assim, que a liderança, ela tem que ser captadora. Porque você capta, não que ela precisa estar lá no dia a dia, marcando reunião, não é também sobre ela estar lá no front ali, mas ela precisa ter
uma consciência que as pessoas doam por conta de uma relação, por conta de uma confiança. É a pessoa, mesmo que está numa empresa, numa fundação, num instituto, é a relação que ela fez com aquela pessoa ali. Então, se a liderança não se envolve nesse processo de captação, nesse processo de fazer relação, né, de relacionamento, de participar de eventos, de participar de redes, de estar ali também dando a cara, o captador que está lá no dia a dia vai ser muito mais difícil. Não é que ele não vá conseguir, ele vai, mas aí ele vai ser essa figura de criar o relacionamento. E o relacionamento, às vezes, acaba ficando com ele. Então, eu acho que... E é difícil isso, porque às vezes a liderança, ela vem com outro propósito. Eu quero fazer o projeto, eu quero estar lá na ponta, né? Mas ela também tem que entender que ela tem esse papel importante de captar, de abrir portas, né? Importante. Para quem tem conselho, os conselheiros também. Os conselheiros, né? Melhor ainda, porque os conselheiros, a partir do momento que ele entra na organização, ele tem essa... É claro, cada organização tem o seu estatuto, então também tem estatutos que não permite isso, mas assim, na maioria das vezes, o conselheiro ele é um defensor ali da sua organização, né? Ele vem trazendo os voluntários, eu brinco, né? Porque o voluntário vai criando um relacionamento também, que às vezes tem campanhas que o próprio voluntário pode também apoiar, né? Nessa captação. Como fazer ou como mostrar para esse gestor, para essa gestora, que é importante também fazer a captação para o desenvolvimento institucional e não apenas para os projetos? Quando a gente fala muito de desenvolvimento institucional para várias organizações do Brasil inteiro, né? A gente tem Conjunto, Instituto ACP ali, tem ido, né? E aí a gente percebe que quando a gente fala, seja liderança, seja pessoas que estão ali, falam, nossa, é isso, a gente precisa disso, a gente precisa disso. Eu sei que no dia a dia é difícil, porque aí você volta para sua organização, você tá ali, eu preciso entregar esse projeto, eu preciso, né, se eu não colocar recurso nesse projeto, para onde depois essas crianças vão fazer, e aí é isso. Mas eu acho que você tem que ter uma consciência de médio e longo prazo, entender que é um processo, que que isso é investimento, que você está separando recursos. Às vezes você, inclusive, vai ter que ter alguns desconfortos, inclusive com a sua governança, porque às vezes nem sempre para a governança também está claro, governança que eu falo, né, para os conselhos ali, está claro apoiar e fazer, né, o desenvolvimento institucional. As organizações estão cada vez mais tendo essa dificuldade de sustentabilidade, né, de médio e longo prazo. Então, as organizações... É isso, você se acorda tentando, né, matar o leão de cada dia, né? Se você não tem um olhar, um planejamento... E aí você vê quais são as organizações que acabam sendo mais fortes, aquelas que em algum momento da vida olharam para o seu desenvolvimento institucional, investiram no seu desenvolvimento institucional, né? Então, assim, eu sei que no dia a dia não é fácil, mas é algo que não tem como fugir, sabe? E qual que é o melhor momento para olhar para o desenvolvimento institucional? Acho que não existe. A gente fala que assim, hoje a gente tem alguns autodiagnósticos na plataforma conjunta que ajuda. Então, eu acho que uma vez por ano, talvez, seria o ideal. A cada 2 anos, né? Então, juntar a equipe e aí ter ferramentas também que apoiem, né, o gestor nesse processo de olhar, porque é isso, essas ferramentas vão te fazer, e aí a gente tem, se não me engano, são 5 ferramentas gratuitas lá na plataforma conjunta. Elas vão te fazer perguntas que vão ajudar você a refletir sobre o seu desenvolvimento institucional. Como eu falei, o conceito é mais sobre perguntas do que respostas. Então, você tem uma ferramenta que te apoie também, né? E aí, o momento, é claro, a organização que vai definir. Normalmente se faz no segundo semestre, porque aí você consegue planejar para o ano seguinte. Mas não existe o melhor momento. Eu acredito que é mais da intencionalidade da organização. Também, nesse processo, envolver os pares, envolver, né, os funcionários, envolver, eventualmente, a comunidade, a alta liderança, o conselho, porque
também é isso. Às vezes você vai fazer um autodiagnóstico só da parte da visão da liderança, que às vezes nem sempre reflete aquilo do dia a dia, né? Então, acho que é isso. É começar com ferramentas que apoiem, né? E ter essa intencionalidade de separar uma tarde, que for um dia, para ter esse olhar mais para dentro da organização. E eu vou fazer um merchan aqui, Camila. Para você que quer conhecer ainda mais sobre desenvolvimento institucional, DI, a Escola Aberta do Terceiro Setor também oferece cursos gratuitos e online sobre esse tema, né? Então, acessa lá a página www.escolaberta3setor.org.br e você vai procurar e vai acessar lá e vai conhecer ainda mais, com mais profundidade, esse tema que a gente está batendo um papo ali, aqui e lá na plataforma. É um curso mesmo, com começo, meio e fim, ministrado por vários professores voluntários que temos. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, Camila. Nesses 3 anos de conjunta, vocês viram uma evolução do setor? Sim, eu sou muito esperançosa, né, Débora? Eu acho que, assim, a partir do momento que, primeiro, né, quando surge a conjunta, pouco se falava de desenvolvimento institucional, mas isso não quer dizer que é a responsabilidade da conjunta, não, mas acho que todo um setor, né, então, assim, vários atores, né, que apoiam o desenvolvimento institucional. Então, a gente começa a ver, então, nos eventos, nos congressos, né, esse ano mesmo no congresso do GIF, a pesquisa no final deu lá desenvolvimento institucional como a terceira prioridade para as organizações. Tinham mesas dedicadas para isso. O ano passado no Festival ABCR, no ENAD. Então, você vê que até revistas também e pesquisas trouxeram como tendência o desenvolvimento institucional. Então, você vê que existe uma intencionalidade de trazer essa pauta para o setor. E é claro, né, com isso também os financiadores estão ali de olho, estão entendendo, a gente, em relação a recursos financeiros, eu acho que depois de um tempo a gente vai conseguir entender se cresceu ou não. Acho que agora é muito cedo, até porque a gente começou a mapear faz nenhum ano, né, usando a metodologia, usando a curadoria da conjunta. Mas você já vê esses espaços sendo ocupados pela pauta, assim, né? Muitos ativistas também levando a bandeira do desenvolvimento institucional. E muda também a consciência do investidor? Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque às vezes, porque, aí é a minha opinião, né? Mas eu acho que talvez uma temática que seria. Porque apoiar desenvolvimento institucional, o investidor ele tem que abrir mão também de algumas regras, porque ele vai investir em algo que pode dar errado, em algo que leva tempo. A gente fala, o apoio ao desenvolvimento institucional não é de um ano, né? O ideal ali, né? Algo que ele talvez não fique tão bonito no relatório de responsabilidade social dele, né? Então, assim, mas eu acho que a partir do momento que ele vê um movimento ou investidores falando desse apoio, falando de organizações também conversando sobre a importância delas receberem esse apoio, eu creio a crer que o investidor, os doadores tendem a mudar a sua percepção, né? Ter mais coragem, confiança em apoiar esse recurso, né? E Camila, quais são agora os próximos passos da conjunta? Bom, a conjunta, a ideia é que ela continue, né, democratizando o acesso. Então, a gente hoje tem estudado um pouco sobre inteligência artificial para entender como que melhorar a navegabilidade, né? Eu falo, como que a gente encurta o tempo ali das pessoas encontrarem aquilo que elas precisam. Então, a gente tem também, estamos também atentos, né, a essas mudanças, né, da tecnologia. A gente tem hoje uma área que a intenção é cada vez mais aprimorar essa área, que é a rede de apoio, onde a gente possa ter ali um guia de fornecedores, para que, né, fornecedores do terceiro setor, das diversas regiões, para que esses fornecedores, a gente acredita muito no fornecedor que apoia o desenvolvimento institucional também, né? Então, e continuar democratizando o acesso de as organizações conseguirem encontrar parceiros, encontrar consultores, ter esse acesso às informações. Então, a gente fala que a gente tem um café com especialistas, que é um momento ali de 1h30, 2 horas, que a gente pode trazer as dúvidas.
né, tirarem aqueles seus desafios. A gente tem ampliado também essa comunicação da conjunta em outras regiões para que mais pessoas conheçam, né, a conjunta. Eu acho que é isso, é entender cada vez mais como que a gente pode apoiar o desenvolvimento institucional das organizações. Muito bem, muito bem. Estamos chegando ao final da nossa entrevista. Mais uma vez, muito obrigada, tá, pela generosidade de ter vindo, ter compartilhado o teu conhecimento aqui com a gente, com toda a nossa audiência. E eu deixo abertos os microfones para suas considerações finais. Mais uma vez agradeço a participação, é sempre bom, né, estar nesses espaços, podendo falar tanto do desenvolvimento institucional, mas também do trabalho, né, da conjunta, do que a conjunta tem feito aí para apoiar as organizações. E acho que a minha mensagem final é assim, não ter receio de começar, né, e não achar que precisa começar grande, né, eu acho que tem etapas ali para você. Então, às vezes é um olhar para uma área, vamos cuidar dessa área agora, vamos cuidar dessa outra, vamos implementar, parar a equipe, vamos fazer um autodiagnóstico, né? Nem que a gente vai fazer isso daqui a um ano, implementar, mas eu acho que assim, como organização, a gente ter esse cuidado com a gente mesmo também, né? Entender que fazer essa reflexão da sua organização é cuidar das pessoas também que estão na organização, né? A gente falou, né, de saúde mental. Então, entender quem está ali no dia a dia. Então, acho que é isso. Acho que é a minha mensagem principal. E aí, entrar plataformaconjunta.org, nas nossas redes sociais também, LinkedIn, Instagram, YouTube. A gente sempre tenta trazer conhecimento. A gente tem feito curadorias da curadoria. Então, claro, você pode se cadastrar na conjunta, você não precisa, para você salvar, inclusive, os conteúdos que você, isso daqui eu vou precisar daqui a pouco, porque hoje a gente recebe um bombardeio de informações, então, assim, também de que forma eu me organizo para isso, então você pode se cadastrar na conjunta para ver o conteúdo mais tarde, quando precisar, e é isso, procurar esses apoios, que os apoios existem, né, é só a gente estar atento também e aproveitar. Muito bem, muito bem. Muito obrigada mais uma vez. E obrigada a você também que esteve conosco desde o início dessa entrevista. Obrigada pela sua companhia. A você também que acompanha todas as edições do Conecta Terceiro Setor. Nossos agradecimentos. Esta é uma produção da Fundação José de Paiva Neto. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê na próxima edição. Até lá!